Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje temos um programa muito especial para você. O Pod Doutor está participando do lançamento de uma nova marca de suplementos no mercado, a Star Shape. Antes de tudo, já aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você será direcionado para o site. A Star Shape é uma empresa dedicada à saúde e ao bem-estar. Foi criada com uma missão clara: oferecer produtos de alta qualidade formulados para atender às necessidades de atletas, entusiastas do fitness e pessoas que buscam por uma vida mais saudável. Todas as composições são certificadas pela Anvisa e o FDA. Os produtos seguem com todos os padrões de qualidade e inovação para garantir que os produtos sejam seguros e confiáveis. A Star Shape acredita que cada jornada é única e o seu propósito é ser o seu parceiro confiável nessa trajetória. Em comemoração a esse lançamento, temos uma promoção exclusiva para os nossos seguidores. Ao usar o código PODDOUTOR no site www.starshape.com.br, você garante um super desconto na sua primeira compra. Não perca essa oportunidade. Brilhe com a Star Shape, o suplemento para a sua melhor forma. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor, espalha a saúde. Então, já vai se inscrevendo no canal, vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal, informação checada em saúde. Como você sabe, a internet é recheada de fake news e nosso propósito é o contrário, é levar para você informação de qualidade. Como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o nosso desafio foi a doutora Flávia Poletto, médica, ortopedista, fundadora de uma plataforma que já vai contar aqui pra gente. Muito obrigado por aceitar o desafio. É uma honra tê-la aqui, Flávia. Bom dia a todos. Eu falei certo seu sobrenome? Falou certíssimo, certíssimo. Então tá. E primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Eu me sinto muito honrada de participar do podcast, né, do Pod Doutor. E desde 2009 eu comecei a empreender, né? Tenho 30 anos na ortopedia e desde lá sempre fui da parte assistencialista, trabalhei como cirurgiã de mão a vida toda. E a partir de 2019, eu e meu marido tivemos a ideia de montar essa plataforma que chama Dr. Link, né? E graças a Deus ela está pronta e já está no mercado, estamos começando a usar. E é um desafio diário, digamos assim, porque eu tive que aprender tudo do zero. É isso aí, vamos falar sobre isso aqui então. Vamos lá. Doutora Flávia, seja bem-vinda novamente. A gente vai conversar sobre os avanços tecnológicos na medicina, de que maneira pode ter a contribuição para nós, pacientes, para todos nós da medicina, e também a inteligência artificial. Uhum. Doutora, conte mais sobre o início, o pontapé inicial da Dr. Link. Então, na verdade foi uma ideia do meu marido, né? A gente começou em 2019, pensando em como melhorar a comunicação entre os médicos e os pacientes, né? Fidelizar aquele paciente que mora um pouco mais longe, que tem mais dificuldade de voltar para a consulta, dos retornos, tudo, né? E como estava a informática, a internet está muito voltada para tudo isso, facilitando tudo isso, a gente pensou em montar a plataforma. E tivemos os percalços de toda a startup no início da sua criação. O que aconteceu? Em 2020, nós já estávamos com o projeto em andamento e começou a pandemia, então estava tudo indo super bem, porque a gente ia conseguir continuar atendendo os nossos pacientes através da plataforma. E Dr. Link. Dr. Link, isso. Já está nas lojas da Apple. Legal. E da Google Store, né? Então, o que aconteceu? O primeiro desafio foi quando o nosso desenvolvedor, que era o nosso parceiro, ele tinha assim as ideias, ele tinha gostado muito da ideia inicial e ele morreu de Covid. Ele morreu no meio da pandemia. Meu Deus. Né? Foi assim... No meio do projeto. No meio do projeto. A gente já estava com o projeto já em grande parte, em um andamento muito grande. E ele tinha alguns sócios e os sócios acabaram não entendendo o propósito da plataforma e não quiseram dar continuidade no projeto. E aí a gente vai, né? Aquela coisa,
de um bom ortopedista, um ortopedista que eu já tinha, né? Já tinha passado todo o desafio de ser mulher e de ser ortopedista. Eu falei assim, então vamos dar continuidade nós dois. E aí eu comecei a estudar, a ver o que era tecnologia na medicina. Eu fui num congresso brasileiro de ortopedia e tinha um menino muito novinho falando de informática na medicina. Eu digo, mas que loucura esse negócio, eu vou ter que aprender isso. E aí eu comecei fiz um MBA no IBMEC, que foi o primeiro que eu fiz. E aí comecei a aprender. Aí contratamos outro desenvolvedor, consegui achar, só que aí ele teve burnout, quase no finalzinho do projeto. Eu falei, gente... Outro desenvolvedor? Outro desenvolvedor. Então foi... Meu Deus! Não, Minha avó já fala que tem um sapo enterrado nesse projeto. Tem um sapo. Enfim, não desisti. Aí contratei uma empresa. Uma amiga me ajudou, né? Uma amiga que entendia muito de gestão, me ajudou e aí foi. Aí eu entrei, né, que eu acho que foi o grande diferencial que fez a diferença na minha vida. Eu comecei a estudar na FIAP, aqui em São Paulo, e eu fiz um MBA em Health Tech mesmo. E aí, assim, aí a cabeça fez assim, puf. Digo, esse negócio é muito legal, digo, eu vou aprender mais, né? E aí eu estou envolvida nesse projeto já há praticamente 2 anos. Eu parei um pouco de atender, porque eu não conseguia dar conta, né, de tudo. Então, hoje eu dedico metade do meu tempo para a Dr. Link e metade do tempo para o assistencialismo, né? E como que foi os principais insights que você teve da contribuição da inteligência artificial ou da tecnologia dentro da contribuição para poder contribuir com a medicina? Então, o que acontece? Eu acho que, assim, a gente tem que parar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para trás, assim. Vamos ver como que foi o desenvolvimento das fintechs aqui no Brasil, né? Então, a fintech teve Nubank, isso, aquilo. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas é só para exemplificar, né? O que aconteceu? Foi um boom, foi um belo de um desenvolvimento, foram tudo para frente. A medicina não foi assim, porque a medicina ela é mais travada, os médicos são mais receosos, conservadores, eles têm medo desconfiados de aprender. Tá tudo bem, viu, médicos? Não, tá tudo bem também, eu acho que tá certíssimo. É só uma colocação, não uma crítica. E aí, o que começou a acontecer? Então, começou a aparecer esse monte de coisa, né? A informática entrou para dentro da medicina, e aí, hoje em dia, a tecnologia entrou para dentro da medicina, e é isso que é fantástico. Então, eu acho que é isso que você começa a entender como é que funciona tudo isso, né? Então, aí veio tudo isso, a inteligência artificial, veio um monte de coisa junto. Quando veio a inteligência artificial, falou, pronto, o médico não vai servir mais para nada. Não é assim que funciona. A gente vai usar a inteligência artificial para melhorar o assistencialismo. Claro. A medicina já veio com contribuição de cirurgias por vídeo, cirurgias robóticas, na área da cirurgia plástica. Muita coisa. A ferramenta Dr. Link, a plataforma, para o beneficiário final, o paciente, qual que é a diferença que ele pode ter? Quais ganhos? Então, se a gente for pensar no que muitos pacientes saem da consulta, e existe uma estatística para isso, que diz que 30% dos pacientes saem sem ter certeza do que o médico falou, da consulta, com dúvidas sobre como que ele vai ter que tomar o remédio, como que ele vai ter que... como é que ele vai dar sequência no tratamento dele. Esqueceu de perguntar alguma coisa. Esqueci de perguntar. A Dr. Link veio para preencher esse vazio, né? E de uma forma segura, correta, protegida pela LGPD. Porque a gente se preocupou muito. Como nós somos 2 médicos fazendo uma plataforma de tecnologia, todo mundo fala e todo mundo diz que quando tem essa conjunção de um médico juntando com a tecnologia, a solução sempre tem um quesinho de diferente de só quando é com o pessoal da tecnologia. Então, por isso que muitos médicos hoje estão migrando para a área de tecnologia para dar essa contribuição fantástica para a melhoria. E a Dr. Link veio justamente para preencher esse vazio, assim. Você sair, você ter dúvida, você não precisar voltar com o seu médico, você diminuir caminho, você encurtar a demora do retorno. O meu médico só vai ter consulta para daqui a 2 meses.
Interessante isso daí, eu quero fazer um parênteses nessa questão do retorno da consulta e até aumentar a brevidade para um novo encontro. É uma plataforma através de um aplicativo? Sim, é só através do mobile, é só mobile, não tem versão web, não. Perfeito, que já está na palma da mão da pessoa, da grande maioria delas. Isso. Aí ela fez a consulta com a doutora Flávia, saiu de lá, esqueceu, não entendeu, por uma falha de comunicação, por tempo, ficou dúvida. Ela vai ter a plataforma. Isso. O que vai ter dentro da plataforma? Vai ter os horários que eu estou disponível para atender esses pacientes. Direto na sua agenda? Direto na minha agenda. Aí eu recebo um aviso, né, dentro da plataforma mesmo, que tem um paciente querendo se conectar comigo, eu vou lá, dou o aceite e o paciente, o que ele já faz? Ele já monta o históricozinho dele dentro da plataforma. Ele vai dizer se ele está com dor, se ele não está, se ele foi operado, se ele não foi, o que aconteceu com ele. Isso, essa anamnese inicial e depois a manutenção dessa anamnese é feita por ele? É feita por ele. E aí ele pode carregar, né, fazer o upload dos exames, de fotografias, de algum áudio que ele queira nos mandar. Quando chegar a hora da consulta, né, a gente entra, eu entro e ele entra ao mesmo tempo, e aí a gente pode falar ou por chat, ou ele pode mandar vídeo, ou ele pode mandar a gente abrir a tela do vídeo e falar como se fosse um WhatsApp mesmo, como se fosse o telefone, o FaceTime, enfim, qualquer Google Meet, o que for, né? Ou ele pode me mandar um áudio. E aí, o que ele pode fazer? Eu posso mandar algum documento para ele durante a consulta, ele pode me mandar outros documentos que ele tenha, por eventualidade, esquecido. Essa sua fala vai até de encontro com uma que estava passando pela minha cabeça, acredito que pela cabeça de quem esteja ouvindo, nos vendo. Qual a diferença? Se eu tiver um WhatsApp, se eu tiver um Google Meet, ou qualquer plataforma digital que permita que eu tenha acesso a ti a longa distância, o que essa plataforma Dr. Link vem como benefício? Então, o que a gente pensou, né? Quando você manda um documento para alguém, e eu tive conversando com um cara que faz a segurança na informática, ele falou assim, Flávia, se todas essas plataformas fossem seguras, os bancos usariam. Perfeito. Então, o banco não usa, então a gente tem que olhar para isso. Olhando para isso, a gente tem que entender que hoje existe um negócio chamado LGPD. A LGPD veio para regulamentar essa comunicação, para saber o que você pode estar mandando, o que não pode. Tem dados que você não pode mandar, que você não pode ficar enviando. E se por um acaso você mandou uma foto que um paciente fez uma cirurgia um pouco mais íntima, alguma coisa assim, e essa fotografia acabar sendo vazada dentro da sua rede, você pode ser processado por isso, porque você liberou numa outra plataforma. O que tem de vantagem a nossa? Você, quando terminou a consulta, esse é um registro. Existe o registro e fica gravado. E a gente tem por obrigação, como essa plataforma, manter durante 20 anos. Lá terão os exames, os laudos, um resumo do quadro clínico, histórico de saúde da pessoa. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas acabam perdendo seus exames, acabam perdendo os laudos e não dando continuidade. Fica tudo lá, fica tudo armazenado dentro da plataforma. E você estava falando também, né, Flávia, sobre o retorno, sobre a dúvida. Não é exatamente, então, uma telemedicina, né? Isso que acho que também está um pouco de dúvida. Qual que é a relação, a diferença com consultas e telemedicina propriamente ditas? Tá. O que a gente considera? A gente acha que uma telemedicina... veja bem, eu não sou a detentora de todo o conhecimento e de todas as verdades do mundo, né? Então, o que a telemedicina faz? Ela te facilita você encontrar um médico, mas você não sabe quem é o médico que está lá, a grande maioria das vezes. Você não consegue... Você entra numa plataforma de telemedicina, você quer um atendimento rápido, uma receita e resolver o seu problema de forma rápida. Não. No Dr. Link, a gente quer fidelizar essa relação, melhorar essa relação entre o médico e o paciente. A gente quer que o seu médico fale com você. Você não vai falar nem com a secretária do médico, você vai falar com o seu médico especificamente. Teoricamente não, né? Esse médico já te atendeu presencialmente uma vez e você
continua com esse vínculo através da plataforma. Isso. E como que o médico vai ter que estar conveniado a você? Vai ter que fazer uma espécie de... Na verdade, como funciona essa como parte? funciona? A gente sempre quis valorizar o trabalho médico, né? Claro. Um dos princípios, um dos propósitos da nossa plataforma é valorizar o trabalho médico. Então, a gente não cobra mensalidade, a gente não cobra nada do médico. O paciente vai pagar o valor que o médico estipular, pelo tempo que ele estipular, e a gente vai cobrar um FII em cima a plataforma cobra um FII em cima dessa interação entre os dois. Claro, e o médico tem que estar conveniado, então, a você. Isso, ele tem que o que o médico precisa? Ele precisa baixar a plataforma e preencher os dados dele lá. E esses dados terão todos os dados, por exemplo, o CRM, o registro dele de alguma especialidade específica, o RQ? Sim, RQ é o registro da especialidade. Isso, então o que a gente... Outra coisa que a gente se preocupou muito com isso, até muito. sei já. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu a API do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e quando só vai conseguir passar para o próximo passo quando tiver os 3 dados compostos ali, que é o nome do médico, o RG, o CPF dele e o CRM. Bateu os 3, aí dá segmento. Se não, porque a gente ficou preocupado, quem baixa na loja e aí começa a inventar dado e se passa de médico. Não. Tem que ter os 3 dados pelo CFM para poder dar continuidade. E da especialidade, já tem também alguma solução? A gente bota dentro, aí o médico pode botar aonde ele atende, né, para fazer um marketzinho ali, né, lembrar, tem o outro paciente quer consultar com ele, pode ver onde ele atende, essas coisas assim. Uhum. Então, e a gente já tem pensado em algumas outras coisas de colocar dentro da plataforma. A gente tem conseguido, assim, graças a Deus, né, tem conseguido evoluir no pensamento e evoluir na plataforma também. Já está rodando alguns meses ou anos? Não. Ela ficou pronta mesmo em julho desse ano. Ok, então recente, tá engateando, tá indo bem. Nós somos bem principiantes, mas assim, principiantes no sentido de ainda tá começando, nós somos novos ainda. Sim, né? vai aprendendo. O produto já está 100%, pronto, mas ainda pode está ser usado. Começando aí nos usuários, né? A gente normal. começou agora com um pouco mais de marketing, né? Começamos a entrar mais pesado assim no mercado. Claro. Né? E é no Brasil inteiro, logicamente. Sim, isso é para o Brasil inteiro. Já tem algum tipo de especialidade que está tendo uma maior procura? Então, os cirurgiões, eles gostam mais por conta dos procedimentos, né? De ter um contato com o paciente depois da cirurgia, por exemplo. E para o paciente é muito bom, porque ele vai estar mais próximo do médico que cuidou dele. E muitas vezes evitando o deslocamento até um hospital onde ele estiver trabalhando. Então, e aí o que a gente pensou também? Por exemplo, você começa a ter febre, né? Você começa a ficar com dor na sua cirurgia, você não sabe o que está acontecendo. No pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico. E aí você fala assim, então eu vou ter que eu não consegue contato com o seu médico, eu vou ter que ir no pronto-socorro. Aí chega no pronto-socorro, o médico que está lá no pronto-socorro, às vezes não entende daquela cirurgia, não é a especialidade dele, não sabe como conduzir aquilo. E não vai ter tempo de se inteirar do caso. E pode dar uma conduta que não seja mais assertiva. Então, se você tem o contato com o seu médico, vai ficar muito mais fácil. E esse contato, o cirurgião geral, você disse, né? Uhum. O cirurgião geral está com a plataforma na mão dele, fez a cirurgia num determinado sujeito, o pessoal foi para casa, passou uma semana, tem que ter o retorno. Nesse retorno pode ser pela ferramenta ou dependendo do caso o médico tem que falar, não, aqui eu preciso que você venha. Não, então, a ferramenta, ela pode te ajudar nesse sentido, assim, ela pode te dar um norte. Não preciso. Eu tô com muita dor, eu não tô conseguindo me deslocar. Mas eu consegui falar com o meu médico, ele viu, você mandou a fotografia da incisão cirúrgica e tá tudo bem, não precisa ir. E aceita a fotografia, qualquer tipo de arquivo também? Arquivo JPE, né? O retorno do médico, nesse caso, nesse mesmo exemplo da cirurgia, vai ficar registrado na plataforma? Fica registrado na plataforma.
E aí, depois, então não tem... vocês já estão conseguindo interoperabilizar, né, com outros sistemas? Não, ainda não, porque isso é um desafio ainda da tecnologia, né? Mas o que a gente faz? A gente montou 2 formas de migração desse prontuário. Ele pode baixar o PDF e encaminhar para o prontuário dele, da clínica ou do consultório, da onde ele atender, e o áudio a gente está fazendo transcrição, usando a inteligência artificial. É assertiva 100% na descrição? Tem alguém que faz essa conferência? Aí o médico vai ter que fazer a conferência dele. Entendi. E a questão... A gente está vendo vantagem. Tecnologia e medicina. Tem alguma desvantagem que você identifica? Tem, claro que tem. A gente sempre tem contraponto, né? Exato. A maior desvantagem que a gente tem enfrentado é... porque você sabe que o médico ele tem um pouco de dificuldade para vender, né? O médico sabe se vender pela especialidade dele, pelo conhecimento dele. Mas vender alguma coisa para o paciente, às vezes ele fica um pouquinho mais receoso. Será que eu vou falar para o meu paciente que eu tenho essa plataforma? O que o paciente vai entender? Mas ele, a partir do momento que ele consegue entender que é bom para ele e bom para o paciente, as 2 pontas se beneficiam, aí flui. E o médico, ele é um pouco mais, assim, se você pegar a nossa geração, né, a minha principalmente, mal sabe usar o prontuário eletrônico, tem dificuldade para entender o que é tecnologia dentro da medicina. Então... Nem precisou, né? Talvez não seja dificuldade. Acho que a gente nunca não foi obrigado. Não foi né? obrigado, Então você continua conseguindo trabalhar ainda sem usar. Então, não assim, tem rede social, não tem... E a gente tem que lembrar que a maior forma de comunicação entre os brasileiros hoje, né? A gente só perde para a Índia em número de usuários, é o WhatsApp. Né? Então, essa ferramenta ela é muito fácil o acesso. Hoje, acho que 150 milhões de brasileiros usam o WhatsApp e têm acesso à internet. Mas a gente tem que entender que o vídeo, né, ele veio, essa conexão através da internet, veio para diminuir distâncias, para melhorar essa comunicação, para deixar o médico e o paciente mais próximos. Você chegou a fazer alguma experiência quando estava em laboratório, ainda no seu consultório? Tem alguma história, você lembra alguma história interessante assim para contar? Guardando os nomes, logicamente, né? Falando só o fato. Uma coisa que ajudou um paciente, ou que ajudou o médico, no seu próprio consultório ou de alguém que você fez essas experiências? Teve um cirurgião um ortopedista também, que ele tinha uma paciente, né? Não conhecia a mãe da paciente, então ela veio na consulta a primeira vez com a filha, quem conhecia era a filha, que era paciente dele, trouxe a mãe, fez uma consulta, mas ela estava com muita dor, e aí precisava fazer uma tomografia, uma ressonância de urgência, acabou fazendo, e conseguiu no mesmo dia, ela fez 3 consultas em seguidas, assim, porque ela ficou tão nervosa que a mãe estava com dor, que a mãe não melhorava. Então, assim, e no dia seguinte já conseguiu internar para poder fazer o procedimento cirúrgico que precisava ser feito. Então, olha a diminuição. Se ela fosse ele atende uma vez por semana só nesse lugar. Então, ela ia ter que esperar a semana inteira para voltar nesse médico, para poder... Né, em 3 dias já estava resolvido o problema. Uma coisa legal também que o profissional ele escolhe o horário, né? Sim. Que eventualmente pode ser até noturno. Outra coisa, o que pode... Então, você bota lá os horários que você quer. Então, uma coisa que ajuda, né? Quantas vezes você está em atendimento ou em procedimento cirúrgico, né? Como a gente que é cirurgião, você começa a receber um monte de mensagem no WhatsApp. E aquele negócio fica rodando ali. Você, às vezes, quantas mensagens você acaba perdendo? E você pode perder um paciente, né? Com uma coisa grave que você precisa resolver. E na plataforma, não. E você fica recebendo Além do estresse, né? Que você está operando, querendo saber se é alguma coisa grave, né? Então... E a gente usou também... organiza, né? A gente usou os avisos, né? Para ele ficar recebendo avisos que está tendo que não vi que tinha uma consulta marcada. Isso é interessante, legal. Ele recebe
lembrete, né? Ela recebe lembretes. Porque deve ter alguma estatística também de quantas pessoas não comparecem à consulta, Isso. por esquecimento ou imprevisto. Tem isso também, né? Então isso diminui a quantidade de faltas no seu consultório, né? Que você acaba tendo uma coisa mais certinha, assim, né? Não, e para os dois lados também, para o paciente, porque é interessante ele ser lembrado da consulta dele. Não vai perder, não vai ter os intervalos de não comparecimento, de não ter uma conversa com o médico. E para o médico também vai comparecer o paciente. Sim. Eu acho que é uma plataforma muito boa, né? Eu acho que vai ter uma boa aceitação com o tempo, conforme as pessoas vão conhecendo, conforme vai aparecendo mais usuários. Daqui a pouco, eu espero, né? A gente sempre tem uma esperança que os pacientes falem assim, o senhor não tem Dr. Link? Sim. Ai, boa. Mas vem aumentando os usuários, o número de usuários, você tem essas estatísticas. Então, isso é uma outra coisa que dá pra gente, que é uma coisa que a gente quer, a gente vai conseguir fazer, por exemplo, assim, mapeamento de geolocalização, da onde é o seu paciente mais, porque fica tudo armazenado, é dados, né? E a gente sabe que hoje dados são ouro, né? Porque dado é o petróleo atual. É o petróleo atual, o ouro, né? Enfim. Então a gente quer justamente dentro da plataforma fazer isso. Ter, quem é o nosso maior usuário? Com o tempo a gente vai conseguir ter esses dados todos. A gente estava falando no começo também, né, dessa questão do médico trabalha demais, não tem tempo para ficar evoluindo tanto. O médico está sempre estudando, congresso, etc. Mas talvez tenha um pouco de resistência nisso, né, Flávia? Então acho que, como você está falando, tudo bastante seguro, respeitando todas as regras da LGPD para que não se tenha nenhum vazamento de dado sensível, ajudando na questão da assistência do paciente, também melhorando para o médico, né? Podendo ter, por exemplo, vai ter uma cirurgia às 9 da manhã, sabe que vai depois ficar lá no conforto 3 horas parado, né? Então, em vez de ficar... bom, para o doutor ele pode assistir também, que a gente acha bom. O que é conforto? Conforto é o espaço para o médico descansar? Isso. Desculpa. Conforto médico, chama-se conforto médico, mas é uma salinha que tem dentro do hospital que ficam todos os colegas enquanto espera a próxima cirurgia ou tá de plantão. Essa ferramenta vai fazer a gestão do tempo dele e do paciente. Exatamente. Dos dados. E é óbvio, vai trabalhar mais ainda? Não. Então, você que vai escolher. Se você quiser oferecer, né? E tem um detalhe que a gente fala assim, quantas vezes você dá essas orientações para o paciente, você conversa, você resolve a dúvida dele sem monetizar. A plataforma promete a monetização. Boa. Dá a monetização. De maneira completamente transparente. Transparente. Então, assim, é uma coisa Entendeu que... isso? Não. Assim, por exemplo, vou exemplificar, você vai entender. Sim. Quantos médicos, nesse exato momento, estão respondendo através do WhatsApp para o seu paciente? Perfeito. Não, agora... Não que ele não queira responder. Não é isso. Não é essa a assim, ideia. Mas é estranho. Vamos aproveitar e falar que você falou isso e faz sentido. Sabe quando você vai lá para o advogado e fala assim, não, só dá uma olhadinha nesse contratinho aqui para mim? Poxa, gente, não é assim. Médico faz isso. Dentista, ele fala assim, não, dá uma passadinha aqui no meu consultório, mas eu vou ter que te... A secretária do dentista fala assim, mas eu vou te cobrar a consultinha, tá? Ninguém trabalha de graça. Tá certo. Porque ele é dentista. Não tem problema, ele é advogado, ele é engenheiro, ele é arquiteto, né? Médico não. Médico é o ser que foi criado e feito para ser um sacerdote. Né? Não, nós temos que mudar um pouco isso. Sim, não vai parar isso, mas isso vem no sentido, uma ferramenta dessa também vai ajudar nesse sentido. Na verdade, é ajuda e nós estamos valorizando o trabalho médico. Concordo plenamente. Uma forma de valorizar, organizar. Aproximar. Quer dizer, uma ferramenta que o próprio médico vai ter controle sobre ela, se ele tem e não quer, porque pelo que eu entendi é só quando ele disponibiliza os horários, certo? Isso. Mesmo para esses retornos. Eu tenho aquela coisa chata, agora final de ano, tô no balé da minha filha e aquele WhatsApp não para. Se você tem o Dr. Link, você disponibiliza uns horários antes do balé da sua filha ou depois. E aí você fica em paz durante todo aquele...
E assim, não existe médico que não fique nervoso se o paciente está passando mensagem para ele. É isso que eu estava falando. Médico responsável. É nervoso, ansioso. Fica se é médico de verdade, vai falar, ferrou. Ferrou, eu Vamos preciso ver o que está resolver. acontecendo. Principalmente quem imagina quem é cirurgião, que você é cirurgia de mão, né? Operou a mão. Pode infectar. Pode dar o curativo apertar, pode dar um monte de problema. Exatamente, coisas graves, né? Só tem problema quem opera. Exato. Só tem problema quem trabalha. Quem trabalha. Faz parte do jogo, só erra quem faz. Isso daí vem muito nesse sentido. Eu achei que realmente faz bastante sentido, né? Eu até vi esses dias, foi o Paulo Musi que falou num podcast com o Pablo Marçal, que o Marçal perguntou para ele, Musi, por que é sua essa autoria? Por isso que eu tô falando seu nome. Ele perguntou para o Musi, por que médicos, é horrível isso, mas eu vou falar, médicos têm uma vida menor que a população geral do Brasil. E ele até falou aquilo que ele sempre fala, né, comedora de açúcar e tal. O jeito de falar é esquisito, mas sim. Por que o médico vive mais que o brasileiro médio? Eu também falei, vive caraca, menos. Desculpa, vive menos. Vive menos, justamente por causa dessa correria. O médico, como falou lá o Paulo Musi, o médico sente vergonha às vezes de não estar trabalhando. Então isso também, não sei se você já tinha pensado nesse benefício, uma forma de organizar sem estar, como a gente fala, né, o jargão médico, sem quebrar a mão. Quebrar a mão é tipo... não vou, não quero. Fugir. Não quero, não. E aí você pode resolver o problema do paciente, resolver o problema, tira da mão da secretária. Quantas vezes a secretária acha que tem o poder, já está lá trabalhando com você há 5 anos, já tá quase médico, né? Não, Além dos médico, encaixes, né? Além, já tem 100 10 para atender lá. Acho que você pode pôr mais 100 te perguntar, né? E assim vai. Então, uma ferramenta positiva que vem para ajudar com certeza. Essa aproximação com o médico para fazer esse cadastro, vocês já estão fazendo? Já divulgando estamos. aqui no produtor, entre outras ferramentas. Está tendo boa aceitação? Tá tendo sim. É uma ferramenta a mais para poder conduzir melhor seu trabalho de forma organizada. A gente briga um pouco ainda com o espaço dentro do celular, né? Porque vai ter que disponibilizar um espaço e isso é um desafio também. Para quem faz um aplicativo é um desafio. Mas, enfim, eu acredito que a gente está indo por um caminho muito bom. Beleza, bom trabalho para vocês. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutora. Grande doutora Flávia. Da Dr. Link, além de tudo isso que você já dividiu conosco, todo esse projeto, mas deixa uma mensagem final, alguma coisa relacionada aí, essa questão que você nos trouxe, e para quem está nos ouvindo também, fica alguma coisa de mensagem final mesmo. Eu acho que assim, eu acho que eu tenho um propósito na vida, né? Eu tenho isso comigo. Eu acho que desistir nunca é a palavra. Não existe desistir no meu vocabulário, né? Então eu sou uma entusiasta, eu adoro tecnologia. Eu acho que a plataforma ela abriu um caminho de descoberta, de conhecimento. E, para finalizar mesmo, o conhecimento é a chave de tudo. Boa, informação, o diamante da prevenção. Doutora Flávia, sorte dos pacientes que a tem como médica. Obrigado por ter aceitado o desafio. Moisés, valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Até o próximo Pode Doutor. Pessoal do estúdio, obrigado. Obrigado a todos. Valeu.